Mas como é que eu posso saber se o observador 1 está vivo ou morto? Colocando o observador 2 para observá-lo. Mas como vou saber que o observador 2 está vivo? Colocando o observador 3 para observá-lo e assim sucessivamente. O que, por fim, isso levaria à consciência divina. Para Wigner, não seria possível formular as leis da mecânica quântica de forma coerente sem fazer referência à consciência. Assim, Deus, ou alguma consciência onisciente, observaria a todos, colapsando nossas funções de ondas, entendeu? Porque se eu tenho que ter um observador vivo e eu tenho que garantir que ele esteja vivo, então eu tenho que ter sempre um observador observando, o máximo que eu vou atingir é uma consciência cósmica que possa ver todos os observadores ao mesmo tempo, e essa consciência ou essa mente de Deus, enfim, passa a ser o ser onipresente e onisciente, capaz de ver tudo. É dentro desse conceito que muitos acham que, talvez por meio da meditação ou conexão com essa consciência cósmica, seria possível fazer com que essa consciência que tudo vê colapse a onda e traga para a pessoa, por exemplo, um carro, sem que essa pessoa tenha de fato visto o carro, a não ser em sua própria mente. Assim, eu peço para essa consciência cósmica, através da minha mente, para que ela me traga um carro, por exemplo, e de alguma maneira essa consciência faz a onda colapsar e também, de alguma forma, esse carro chega até mim, ou seja, ele se materializa, como já vi alguns até dizerem, diretamente na sua garagem. A ideia parece espiritualmente encantadora. É como se finalmente estivéssemos unindo a ciência e a religião. Só tem um problema. Esse princípio contraria a própria mecânica quântica. Para a física quântica, a consciência observar e determinar o estado de uma coisa não é o mesmo que escolher antecipadamente qual estado de fato existe. Como diz o físico Michio Kaku, a mecânica quântica permite determinar a chance de encontrar um estado, mas não podemos curvar a realidade aos nossos desejos. Ou seja, se você vir um gato morto, todos os outros observadores também verão o mesmo gato morto, e nenhum será capaz de mentalizar e fazer o gato ficar vivo. Interpretação 3. Os múltiplos universos. Nesta teoria, postulada por Hugh Everett em 1957, o que acontece é que o gato pode estar ao mesmo tempo vivo e morto, só que em universos paralelos. Por exemplo, no nosso universo, Hitler perdeu a guerra e se matou. Em outro universo, ele poderia ter vencido a guerra e dominado o mundo, e em outro ele foi apenas um famoso pintor, que foi o seu sonho de infância, inclusive, e o nazismo nunca teria existido, e assim sucessivamente. Só que o problema é que nós não temos como pular de um universo para o outro, o que é conhecido, nesse caso, como salto quântico. Portanto, se eu existo em outro universo, na minha versão de milionário, não tem como eu ir lá e pedir para o meu outro eu rico que me mande dinheiro ou que faça de alguma forma para que eu também fique rico aqui nesse universo. Para quem acredita, é exatamente isso que acontece quando você entra em estado meditativo, transcendente, e entra na mesma frequência do seu eu, né, do seu outro eu, e assim você poderia bater um papo com você mesmo, com o seu eu rico, né, e pedir que te mandasse dinheiro ou alguma coisa nesse sentido. O problema é que eu não tenho como imaginar em que frequência
estaria esse suposto eu rico? Imagine que se houvesse vários universos, cada um estaria provavelmente em alguma frequência, e você teria que saber que frequência é essa, né? É o que se chama de decoerência, ou seja, nós estamos fora de frequência. E é aqui que alguns que dizem conhecer o segredo de como a coisa funciona ganham dinheiro dizendo que vão ensinar como eliminar a decoerência e fazer o inocente entrar em contato com o seu eu rico no outro universo. Primeiro, você tem de provar que esses múltiplos universos existem mesmo. Não existem provas, evidências, nada que de fato indique a existência de outros universos. O que existem são hipóteses, apenas postulados teóricos, mas aqueles que dizem que existe um outro universo ou outros universos não têm nenhuma prova disso. Não existe nada que evidencie qualquer coisa nesse sentido. Segundo, você tem que descobrir qual é a frequência desse suposto universo. Então vamos supor que existam outros universos. Você teria que descobrir qual a frequência desses outros universos. É como eu tentar sintonizar uma rádio. Se eu não souber qual a frequência, não tenho como sintonizar. Terceiro, vamos supor que de fato existam outros universos, que você consiga sintonizar no universo que você deseja, mas vamos supor que você sintonize com um universo no qual o seu eu rico já morreu, ou um universo em que o seu eu é um psicopata, um assassino, um ladrão, ou simplesmente um mendigo, por exemplo. Quantos universos você vai ter de vasculhar até achar a sua melhor versão? E quanto tempo isso levaria? Sua vida inteira? Se fosse possível, por que o próprio Everett não descobriu como fazer o salto quântico? Bom, se você conseguiu chegar até aqui, meus parabéns. Meu intuito foi apenas tirar as dúvidas de algumas pessoas que me perguntaram sobre esse assunto antes que gastasse seu dinheiro à toa. Espero ter contribuído com todos aqueles que possam ter as mesmas dúvidas. Não vim trazer respostas absolutas, até porque a física quântica já tem aproximadamente 100 anos de existência e cientistas renomados, como os que citei aqui, sabiam e sabem muito mais do que todos nós sobre esse assunto e nem eles chegaram a todas as respostas. Existem muito mais dúvidas do que certezas. A única certeza que tenho é que nenhum de nós tem a capacidade de mentalmente, por vontade, manipular prótons, nêutrons e elétrons e fazer com que essas matérias subatômicas se organizem e produzam coisas como dinheiro, carro na garagem, um cheque que chega não se sabe de onde pelo correio, ou mesmo trazer felicidade. Se você quer ter mais dinheiro, trabalhe, aprenda a poupar e investir. Se quer ter mais saúde, alimente-se melhor, faça uma atividade física, vá ao médico, faça o seu check-up de rotina. Quer ser uma pessoa mais amigável, ter melhores relacionamentos, leia livros sobre esse tipo de assunto, sobre como fazer amizade, como ser uma pessoa mais agradável, ou procure um psicólogo para lidar com seus comportamentos inadequados, se for o caso, e por aí vai. Enfim, como disse no começo dessa longa história, lamento se a física quântica não vai resolver os seus problemas. Se assim fosse, os cientistas já teriam acabado com a fome no mundo. Se eu fosse capaz de fazer um carro aparecer na minha garagem pela força da minha mente, só porque o universo é teoricamente abundante, eu também seria capaz de fazer o tanque do carro estar sempre cheio, o que me dispensaria de ir até o posto de gasolina. Ou seria capaz de gerar dinheiro na minha conta corrente e assim nem precisaria trabalhar. E ainda poderia ajudar muitas pessoas necessitadas.
Por fim, uma pessoa que tivesse realmente esse poder seria como Jesus, seria um Deus. E é aqui que questiono se muitos não estão agindo como certas igrejas que prometem o céu na terra, cheio de riqueza e abundância material, desde que você pague com cartão ou em dinheiro. A ciência é um processo evolutivo contínuo, sempre buscará respostas novas e avançará inexoravelmente. A mecânica quântica veio complementar a mecânica newtoniana. Esta, a mecânica newtoniana, olhando para fora. Aquela, a mecânica quântica, olhando para dentro. Com a mecânica quântica, tivemos a capacidade de criar o laser, o rádio, a TV, o GPS, as telecomunicações, fibras ópticas, etc. Entretanto, essas coisas não foram materializadas do nada, simplesmente meditando, usando a mente como um mecanismo de conexão com o universo. Pelo contrário, foram muitos estudos, cálculos, erros e acertos, laboratórios, análises, matérias-primas extraídas da natureza ou criadas em laboratório para finalmente chegar ao nosso dia a dia. Portanto, confie em Deus, saiba separar o joio do trigo e cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Milagres existem, mas só Deus é capaz de fazê-los e não podemos dizer quando Ele o fará e como. Deus não está aí para ser nosso serviçal. Pelo contrário, Ele pede apenas que nos relacionemos com Ele, e para isso você não precisa do místico e do xamã, nem da física quântica, apenas da sua fé e da sua oração. Se apesar de todo o exposto aqui, você continuar acreditando que a física quântica pode lhe trazer abundância, a escolha é sua. Há tanto pessoas bem-intencionadas quanto mal-intencionadas, mas que estão ambas trilhando o caminho errado. Assim como você pode escolher sua religião ou no que acreditar, você pode escolher o caminho que quiser seguir, ainda que seja um caminho de ilusões. Entenda apenas que religião é uma coisa, ciência é outra. Ambas têm propósitos diferentes. Tenha fé e acredite, mas também estude e trabalhe. Nada vem de graça, e se vier sem esforço, desconfie. Se alguém lhe perguntar se você não acredita na física quântica, responda que não se trata de crer, não é uma questão teológica, é uma questão científica. A física quântica e a física newtoniana não precisam de fé de ninguém. São ciências que têm sua finalidade no mundo material. A física quântica não pode ser usada como uma espécie de paganismo do século XXI. O homem que não tem fé busca idolatrar as coisas criadas, a ciência, a natureza, ou seja, cria seu próprio Deus e o idolatra. Se você quer entender mais sobre física quântica, para começar, recomendo esses 2 livros. O Futuro da Mente e esse aqui, 50 ideias de física quântica que você precisa conhecer. E, se você falar inglês, também recomendo este, The World Treasury of Physics, Astronomy and Mathematics. Esse também é um ótimo livro para quem gosta de física, astronomia, cosmologia e também matemática. Bom, eu encerro esse vídeo deixando para você algumas reflexões e espero que tenha gostado. Um abraço.